O áudio está perfeito. A Silvia também está com a gente agora, né, Silvia? Você está ouvindo e falando? Estou, mas eu não estou vendo a tela. Estamos vendo você perfeitamente. Tá. A hora que você quiser começar, você fala, tá? Está liberado, Silvia. Pode começar. Pode. Boa noite a todos. Eu peço desculpa pelo atraso aí, já faz uns 15 minutos que eu tenho tentado entrar, mas eu moro assim praticamente na zona rural, de onde eu estou falando, e minha internet está péssima, ainda mais com esse tempo. E por isso o atraso. Hoje nós teremos a live Águas Subterrâneas Regionais com o geólogo Emílio Carlos Prandi. Ele é geólogo do DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, desde 1982. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Marília e Região, ela sempre está incentivando e investindo no aprimoramento, no aperfeiçoamento dos, dos seus associados, dos profissionais, para que obtenha valorização profissional e também contribua para uma sociedade melhor, com profissionais gabaritados e sempre ativos dentro de um desenvolvimento científico e profissional. Eu peço a todos que desliguem os seus microfones, queiram ficar à vontade para deixar o vídeo ou não, ok? E no final nós responderemos todas as perguntas que forem feitas pelo chat. Agora, com a palavra, o Francisco, nós passaremos o vídeo do CREA dessa vez? Sim, passaremos agora na sequência. Então, a gente passa o vídeo do CREA e logo em seguida eu volto a apresentar novamente o Dr. Emílio. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Silvia, deu problema. Deu problema, né? Travou? Congelou tudo.
Você consegue resolver por aí, Francisco? Ok, Silvia? Ok. Bom, pessoal, nós estamos com problemas realmente de internet. Eu acho que os nossos sinais estão bem baixos, talvez até em virtude dessa frente que vem chegando aí no sul, que está alertando para neve e um frio mais intenso, né? Ventos fortes. Então vamos aí tentar ter um pouquinho de paciência, né? O problema não é operacional, o problema realmente é da questão de internet, ok? Mas vamos, a gente está com o Francisco aí, o Francisco ele é expert no assunto e ele vai nos ajudar e a gente vai conseguir levar essa live até o final. Claro, Bom, claro, sem problemas. agora nós vamos passar para o geólogo Emílio, né, Prandi, para que ele fale sobre as águas subterrâneas regionais e, como eu disse antes, os microfones desligados, se quiserem ficar com o vídeo também desligado. Todas as perguntas, por gentileza, façam pelo chat e depois no final nós responderemos, ok? Emílio, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço você em nome da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Marília e Região e do CREA, que sempre apoia esse tipo de atividade que é voltada à valorização profissional. Boa noite. É bom ver os amigos, né? Estou vendo aí uma série de amigos com quem eu trabalho já há muito tempo, pessoas novas, gente que eu já não vejo há algum tempo. Então, essa nova fase que nós estamos vivendo, onde nós estamos todos juntos e ninguém está perto de ninguém, né? Então, eu sei que eu sou um cara muito bonito, muito lindo, mas eu vou colocar umas telas aqui para ir acompanhando o que eu for falando, né? Para que vocês não fiquem incomodados aí com a minha beleza, tá bom? Eu quero agradecer muito o convite, né? É muito legal a gente divulgar esse assunto, água subterrânea. Marília e essa região oeste do estado de São Paulo, e o Brasil e o mundo são muito dependentes das águas subterrâneas. A gente tem feito um esforço enorme para manter isso com qualidade, né? E disponível. O pessoal aqui de Marília, ninguém trabalha em água subterrânea sozinho, né? Porque é uma coisa tão ampla, tão grande, que a gente sempre tem muitos parceiros, né? Eu vejo aqui na tela muitos parceiros, o Polegato, o João Boy, que trabalham já há muito tempo com isso, muita gente envolvida nisso, o Pedro Lifter, né? O pessoal que está, o Herman, que está lá em Maringá, mas que nos acompanha o tempo todo. Então, essa mulher linda que está aparecendo aí atrás é minha mulher que está tirando fotografia. É sempre assim, né? Mas então tá. Então eu vou dividir uma tela com vocês aqui e a gente vai conversando, né? E se vocês tiverem alguma questão, vocês podem interromper. Não tenho a pretensão de passar grandes sabedorias, só a experiência que a gente tem acumulado aí ao longo desses 40 anos de trabalho com água subterrânea, né? Onde a gente tem aprendido bastante, tem sugado muitos colegas também que andam por aí, né? Que sabem bastante também. Então eu vou dividir com vocês essa tela. E aí a gente vai conversando a partir do que está ali, né? E nós vamos tentando nos entender. Então, bom, meu nome é Emílio Prandi, eu trabalho no DAE e eu fui convidado pela Associação dos Engenheiros a conversar com vocês sobre águas subterrâneas, né? E para vocês terem uma ideia, essa questão é uma questão extremamente complexa, né? Águas subterrâneas é uma coisa que é extremamente complexo. Não é só... Aqui vocês veem nessa figura como é que se comporta, né, o escoamento superficial, né? Então, chove, escorre pelos rios, acaba saindo o afluente, ele descarrega no rio principal e assim vai até chegar ao mar, né? No caso das águas subterrâneas, as questões são muito mais complexas e os processos são muito mais lentos, né? Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui, essa região aqui do alto aqui, seja a região de Botucatu, né? E nós estejamos aqui, seja a região de Marília, com o Rio do Peixe, né? Aqui as serras de Marília. Então, nós temos aqui na nossa região vários aquíferos e nós temos vários níveis de escoamento de água subterrânea, né? Então, são várias
vários corpos de água com os quais a gente tem que se preocupar. E nesses corpos de água, por exemplo, um que é muito usado aqui em Marília, que a gente tem feito grande uso dele, é o aquífero Guarani, por exemplo, né? Que, supondo que isso aqui fosse Botucatu, a água do Guarani se infiltraria muito lentamente e quando chegasse aqui a Marília, nós a capturaríamos com os poços grandes que a gente tem aí. Então, regionalmente, né, o comportamento hidrogeológico da região é esse. Então, nós temos os aquíferos superficiais, né, os aquíferos mais rasos, que a gente costuma chamar aqui de aquífero Bauru. Nós temos os aquíferos intermediários, que são principalmente o aquífero Serra Geral, e nós temos os aquíferos mais profundos, explorados até aqui, que é o aquífero Guarani. Então, é mais ou menos isso, é esse o esboço do que a gente tem na região aqui de água subterrânea. Né? Então, e é mais ou menos assim o pacote, né? O pacote geológico da região, ele é mais ou menos desse jeito assim. Então, essa parte verde em cima aqui, né, seria o que nós chamamos de aquífero Bauru. Tem aqui na região de Marília, que seria aqui no alto, alguma coisa como 300 metros de espessura. Aí depois nós temos esse que está cor-de-rosa aqui, seria os basaltos, né? Abaixo dos basaltos nós teríamos as areias os arenitos do aquífero Guarani e vários outros pacotes até chegar naquilo que ocorre em superfície em São Paulo, que são essas rochas duras, granitos e coisas do gênero, né? Então, você tem esse pacote de rochas aqui em Marília, que é a conformação da Bacia do Paraná. Então, regionalmente, ele é dividido dessa forma, né? E como esses pacotes, como esse empacotamento se formou, né? Como é que aconteceu esse empacotamento de rocha aqui na região? É muito bom, ao longo de muitos milhões de anos, né? A gente, se você for criacionista, vamos dizer que foi 6.000 anos, mas são muitos milhões de anos. Então, os primeiros eventos que aconteceram aqui na região, né? Nós tínhamos o embasamento cristalino, que é aquela rocha que acontece lá em São Paulo, né? Aí, essa rocha aqui na nossa região, ela estava em superfície. Houve um período de grande glaciação, né, na nossa região. Essa glaciação que provocou o acúmulo de gelo, e o gelo, vocês sabem, ele é extremamente abrasivo, destruiu essa rocha, né, destruiu parte dessa rocha e acumulou aqui embaixo uma quantidade enorme de rochas que são um aquífero, mas como estão muito profundas ainda, nunca foram exploradas, né, que seria o aquífero Tubarão. Depois disso, essa região que era um grande, como se fosse o Polo Sul, uma região extremamente gelada, virou um mar profundo, né? E se depositaram sobre essas rochas, as rochas que são características do fundo do mar. Então, são argilas, aquelas rochas mais finas, que não são um aquífero, né? Aí você vai dizer, mas onde é que estão essas rochas? Embaixo do teu pé, né? Alguns milhares de metros de profundidade, mas exatamente embaixo do teu pé. Até do pé do Herman, que está lá em Maringá, né? Então, lá está acontecendo isso também. Então, a Bacia do Paraná é toda mais ou menos assim. Então, desde Botucatu até Campo Grande, né? E desde de Goiás até a Argentina, é mais ou menos essa a conformação da geologia, né? E aí o que aconteceu? Bom, depois disso, depois desse processo, né? Passou a surgir, então, sobre esse depósito de fundo de mar, o que começou a acontecer foi a chegada das areias, né? Então, vocês vejam, essa parte vermelha, ela representa o que foi um enorme deserto de areia, que é o aquífero Guarani, né? Então, na verdade, o aquífero Guarani, ele é um pacote de uma areia muito especial, que é uma areia desértica, cujos poros estão preenchidos de água, né? Então, se vocês repararem, se você tiver a oportunidade de ver, quando atinge o Guarani numa perfuração, aqui em Marília nós já temos 6, né, poços perfurados no Guarani. Quando você atinge o Guarani, o que sai lá da perfuração é uma areia muito fina, muito bonita, né, meio amarelada, um pouco rosada, que é uma areia de deserto, né, que foi depositada no deserto. Depois desse deserto, né, depois que houve esse deserto, aí, sobre esse deserto, aí começaram a se depositar os basaltos, né, que são as lavas vulcânicas, né, daquela época da separação da África com a América. Isso provocou sulcos muito profundos no solo e extravasou essa lava, né? Que é exatamente o que acontece no Havaí hoje em dia. Então, aqui nós tivemos esse fenômeno. Então, vocês vejam,
nesse mesmo lugar nós tivemos essa quantidade enorme de eventos ao longo do tempo. E, por fim, né, nós temos os depósitos de arenito também da formação Bauru, né, que nada mais são do que grandes planícies aluvionares, né, grandes planícies de deposição em região de clima semiárido, com abundante comida, porque tinha muito dinossauro por aqui, por isso que Marília é a terra dos dinossauros, né? A gente tem uma quantidade enorme de fósseis de dinossauros aqui. E essa foi o último evento deposicional, o último evento de acúmulo de sedimento que houve. A partir daí começou a haver só processos erosivos, né? Então nós temos daqueles muitos milhões de anos atrás para cá, a gente não tem tantos depósitos mais e apenas remoção, ou seja, a erosão geológica e agora, nos últimos 100 anos, a erosão antrópica também. Então, é isso que tem acontecido na região. E Marília, esse aqui é um mapa que eu tirei do plano de saneamento, né, da cidade, que foi feito em 2017. O DAIM, lá, o João Augusto Boy me emprestou, né, esse mapa do DAIM. Então, vocês vejam, o que esse mapa representa? Ele representa a área urbana da cidade, né, esse cinza, e os vários poços e reservatórios que abastecem a cidade. Então, os pontos azuis que estão mostrados aqui são os poços de Guarani, né, do aquífero Guarani. Os pontos amarelos, que estão mostrados aqui mais nessas regiões mais baixas e mais encaixadas, são os poços da formação Serra Geral, que são aqueles basaltos que eu disse para vocês, né, que são aquelas rochas duras. E esses pontos azuis, essa pleiade de pontos azuis aqui, nessa quantidade enorme de pontos azuis, são os poços do aquífero Bauru, que não produzem muita água, mas eles são muito estratégicos, porque você pode perfurar esses poços exatamente onde você precisa da água. Então, você não depende de grandes aduções, você instala um reservatório na região desse poço e aí você abastece uma região importante, né? Você resolve um problema de déficit localizado com esses poços que são menores. E esses poços, né, de Bauru, eles existem aos milhares no oeste do estado de São Paulo, aos milhares, né? Para vocês terem uma ideia, apenas Garça, Marília e Oswaldo Cruz não são abastecidos exclusivamente por poços, né? Eles são abastecidos também por poços, mas são abastecidos principalmente por água superficial. Então, para vocês terem uma ideia, e Marília, então, dentre aqueles aquíferos que a gente mostrou para vocês, a cidade de Marília, o abastecimento público de Marília e também o abastecimento privado, por exemplo, a Coca-Cola tem um poço de Guarani, né? Então, não só o público, mas o privado se aproveita de todos esses aquíferos. Então, aqui em Marília são captados grandemente o aquífero Bauru, que é o aquífero mais superficial, o aquífero Serra Geral, que é o aquífero formado pelas rochas basálticas, e o aquífero Guarani, né, que é esse aquífero mais profundo, um aquífero maravilhoso, mas que também tem problemas, né, é um aquífero fantástico, né. E os aquíferos, né, só para a gente ter uma ideia, eles estão espalhados pelo mundo inteiro, né, a água subterrânea ela é aproveitada no mundo inteiro, e para vocês terem ideia, né, o mundo inteiro também tem grandes problemas com aquíferos. A região dos Estados Unidos na Califórnia, naquela região do Vale do São José, aquelas regiões do São Fernando, né, tem problemas enormes com problema de água. O México também, que tem uma escassez grande. Essa faixa aqui, né, tem uma escassez grande de água superficial, então aproveita-se muito, né, das águas subterrâneas. Essas águas, esses aquíferos marcados em vermelho aqui no mapa, são aquíferos que têm tido problemas sérios, né, grandes rebaixamentos. Então, no oeste do México, nas High Plains, né, naquela região do Ogallala dos Estados Unidos, no norte da Arábia, na região da Pérsia, né, no Ganges, né? Então, essa região toda é que tem tido problema, os aquíferos têm tido problema também, tá certo? Então, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Aqui na nossa região, se vocês perceberem, né, na nossa região, aqui no oeste do estado de São Paulo, a gente tem uma quantidade enorme de municípios que são abastecidos por água subterrânea, né? E ainda bem que a gente tem esses aquíferos, porque quando você cruza, né, essa questão da disponibilidade de água subterrânea com a disponibilidade de água superficial, né, e aí a gente vai vendo mais pela questão da pluviosidade, a gente percebe que nessa região oeste do estado de São Paulo,
onde chove menos, onde a gente tem menos disponibilidade hídrica superficial, é justamente onde a gente tem a maior disponibilidade de água subterrânea, os melhores aquíferos. Essa região do estado de São Paulo, onde chove muito mais, né, os aquíferos não são nem sombra, né, dos aquíferos produtivos que nós temos aqui no oeste do estado de São Paulo. Então, para vocês terem uma ideia. E aí a gente casa essa necessidade por falta de chuva da região oeste com, né, os aquíferos que estão abundantes aí. E a disponibilidade de água subterrânea é muito maior que a disponibilidade de água superficial, né? Então, com a vantagem de que esses poços eles são perfurados aonde você precisa da água, né? Você não precisa fazer grandes movimentos, a não ser no caso do aquífero Guarani, que você precisa perfurar poços caros e grandes, né? Mas na maior parte das vezes não. Então, aí é que está a questão toda. Por isso que nós temos essa quantidade enorme de poços perfurados em Marília. Não só para abastecimento público, né? Não é raro você encontrar indústrias, casas, residências, a Associação dos Engenheiros tem um poço, inclusive, otorgado pelo DAE, né? Um poço muito bem feito, muito bem construído, lá, né? Mas também temos uma série de poços que são clandestinos. A gente tem uma quantidade enorme de poço que é perfurado de qualquer jeito, em fundos de quintal. E além do problema, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, além do problema de você captar uma água que é preciosa, essas perfurações mal feitas, elas podem ser comparadas, nós que trabalhamos com engenharia, né, com geologia, com engenharia, a gente tem que estar muito atento, porque a diferença entre a perfuração de um bom poço, né, e a escavação de um poço mal feito é a diferença entre uma facada e uma operação, né? Uma facada seria um poço mal construído num corpo humano, né, que leva infecção, leva contaminação, causa 1000 problemas para o aquífero, enquanto que uma operação, uma cirurgia, você fazer um reparo, alguma coisa, é diferente, né? Você tem uma série de cuidados. Então, por isso que a gente que trabalha com água subterrânea tem esse cuidado de pedir para quem vai perfurar o poço fazer isso com critério, não fazer isso de maneira atabalhoada e nem que leve a contaminação de aquífero e nem perdas significativas aí de água e coisas do gênero. Aí ainda falando de Marília, né, nós já exploramos muita água subterrânea, a gente capta muita água subterrânea, mas as expectativas é de que a nossa população continue crescendo, né? Então a gente tem uma expectativa aí de chegar em 2045, segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi realizado em 2017, a gente tem a expectativa de chegar a 351 mil habitantes, né? Hoje em dia nós estamos aí com alguma coisa perto de 240 mil, né, pelas estimativas, um pouquinho menos talvez, mas a expectativa, o SEAD tem uma expectativa de que isso cresça até próximo de 250 e depois comece a diminuir, mas as variáveis que a gente encontra na cidade de Marília como polo regional, como uma cidade extremamente agradável, como uma cidade que é um polo médico, uma cidade que tem muitos atrativos, né, as pessoas têm vindo muito para Marília e pode ser que a gente alcance mesmo esse índice de desenvolvimento, o que levaria a uma expansão muito grande do município e levaria a uma pressão muito grande de demanda de água, né? E como a gente não tem grandes fontes de água superficial, claro que a demanda seria sobre as águas subterrâneas. Esse aqui também é um mapa tirado do Plano Municipal de Saneamento. Vocês veem aí que na parte cinza nós temos a área atual de Marília e todo o entorno aqui, essas cruzinhas que estão marcadas no mapa no entorno, são as áreas de possível expansão da cidade, né? E na verdade, isso tem acontecido. A gente vê, em muitos lugares, a gente já tem uma série de loteamentos sendo implantados, e aí quem trata do saneamento do município fica muito preocupado com a possibilidade da expansão dessas regiões, né? Tanto sob o ponto de vista de abastecimento de água, quanto sob o ponto de vista de escoamento dos esgotos que existem aí, né? Como é que vai levar, como é que vai tratar esses esgotos, mas isso é assunto para os especialistas, que não é o meu caso. E aí sim, quando você começa a perceber como é que está o sistema atual de abastecimento de água, quando nós viemos para Marília na década de 80, Marília não tinha poços, né? Não tinha nenhum poço que fosse operado pelo DAE. Talvez um ou outro nos distritos, um ou outro em alguma comunidade mais isolada, mas não existiam poços. As fontes de abastecimento de água na região, em meados da década de 80, era o Rio do Peixe e o Cascata, né? Que são essas fontes, né? Ainda hoje em dia nós temos o Arrependido e temos o Água do Norte,
A produção de água superficial hoje em dia é de 542,2 litros por segundo para abastecimento público da cidade, mas pasmem os senhores, né, que nós já temos, contando aqui com quase uma centena de poços, nós temos 80 poços, 80 e poucos poços, e esses poços já produzem 555 litros por segundo na cidade, né? Ou seja, já produzimos muito mais água subterrânea em Marília do que água superficial, né? Então, é muito mais, não muito mais, mas já é mais, né? Nós já superamos a produção de água subterrânea para a região. E aí, como é que se dá o comportamento, né, dessa água subterrânea, né? Então, os nossos aquíferos aqui, o aquífero Bauru e o aquífero Guarani, eles se comportam dessa forma, né? Esse é o comportamento dele. A chuva cai, há uma infiltração e essa água permanece na zona saturada do aquífero, ou seja, aonde você tem uma região de areia com espaços vazios, essa água infiltra, né? E ela tem esse percurso enorme pelas partículas do solo, né? Então, é isso que acontece aí nessa região. Mas não é só isso, né? Como a gente... E aí, bom, aqui seria num lugar onde aflora, né, o aquífero Guarani, como ele é em superfície, né? Aquelas dunas enormes que a gente vê, né? E aqui na região de Botucatu, onde ele aflora, e é assim que ele está aqui a 1.000 metros de profundidade, né? Mas nós também temos o aquífero Bauru também. E aí nós temos também um outro jeito dessa água se filtrar, no basalto, como nós falamos, né? Que é um basalto, que é um aquífero onde a água não percola pelos grãos, ele percola pelas regiões fraturadas do aquífero, ou seja, onde a rocha está quebrada, né? Então a água infiltra por essas regiões onde a rocha está quebrada, né? E os basaltos, como a gente já disse lá anteriormente, são as lavas de vulcão que lá no passado se cristalizaram, né, e formaram essas rochas. E aqui em Marília tem uma espessura mais ou menos de 800 metros, né? Então, esse basalto está sobre o aquífero Guarani, né, protegendo o aquífero Guarani, dando pressão a esse aquífero Guarani, né? E assim são os basaltos, né? E por essas fraturas, essas quebras na rocha, é por onde percola a água e os furos, né, de basalto. Por isso, os poços que exploram basalto têm que ser muito bem localizados para encontrar essas zonas de fratura que a gente encontra por aqui, tá certo? Bom, dito isso, né, não pensem que a gente só tem maravilhas nas questões de água subterrânea. Vou mostrar algumas experiências que a gente tem tido nos comitês de bacias hidrográficas com relação a problemas em água subterrânea também, né, que não é só maravilhas. Então, nós temos, por exemplo, uma região em São Paulo que está proibida de perfuração de poços, né, que é a região do Jurubatuba, que é uma região que vocês vão pensar, deve ser uma região Jurubatuba, deve ter escondido. Não é, né? É na zona sul de São Paulo, onde tem o Shopping Center Sul, naquela região da marginal, ali da marginal de Pinheiros, né? Então, é uma região onde você não pode perfurar porque essas regiões estão contaminadas. Então, existe esse problema, né? Mas é uma contaminação antrópica, ou seja, o homem, no ocupar essa região, causou esse problema de contaminação. Então, esse é um problema, né? Existem esses problemas em outros lugares, né? Por exemplo, na região de Monte Azul Paulista, né? Que há uma concentração enorme de nitrato na cidade e houve uma época em que foi necessário parar de perfurar poços por conta do excesso de nitrato que havia aí. Então, só para dizer que as águas subterrâneas não são sempre maravilhosas. A gente tem problemas também com elas e vamos ter cada vez mais se não cuidarmos delas, né? Na região de São Paulo também, de Carapicuíba, onde houve um grande aterro de lixo, né, num lago de extração de areia, também essa região ficou todinha contaminada, né, toda a área ficou contaminada. Nós temos a região de Ribeirão Preto, que por um problema de superexploração do aquífero Guarani, ele sofreu rebaixamentos sensíveis, e agora essa área central de Ribeirão Preto, para perfurar um poço, você tem que desativar outro, né? Então, é uma área de restrição de uso. Na nossa região aqui também, nós temos problemas, né? Alguns problemas que nós temos verificado. O Comitê do Água e Peixe, junto com o IPT, fez um estudo muito avançado e vai aperfeiçoar esse estudo agora em Bastos, onde, por conta da criação muito intensiva de aves, né, a gente tem também contaminação por nitrato do aquífero, né, e a gente precisa saber como é que esse nitrato está se comportando agora.
né? E está sendo desenvolvido esse estudo. Nós temos a região de Marília também, em alguns lugares em Marília onde a gente tem teores de nitrato bastante elevados por conta de provavelmente fossas antigas que haviam na cidade antes do esgoto ser instalado, né? Então é um problema que está mais ou menos controlado, porque a fonte é antiga e hoje em dia já está mais mais administrável, né? A gente não nota um aumento muito grande nos teores de nitrato em Marília. Aí nós temos isso até agora, tudo que eu falei eram questões antrópicas. Desculpem. Agora a gente tem também problemas de ordem natural, né? Então, por exemplo, o aquífero Adamantina e o aquífero Marília, eles têm naturalmente bário, né? E o bário é uma substância que é problemática para a saúde humana. Então, e principalmente na formação adamantina, né? Que a gente tem esse bário, né? Então, como está mostrado aqui, os teores de bário na formação Marília e Adamantina, que é o que nós temos aqui na parte superficial, é elevado, né? É muito elevado na região aqui. Então, um problema natural, né? Fora isso, a gente tem questões do Guarani que a gente não entende muito bem, mas em alguns lugares esses poços têm tido um rebaixamento muito grande de nível, né? Também carece de uma análise. E além disso, né, além de todas essas questões, a gente começa a ter avanços, né, na perfuração. Isso não para, é muito dinâmico. O próximo passo para a exploração de água subterrânea provavelmente seja alguma técnica que seja adotada no petróleo, por exemplo, poços direcionais, né? Aí as pessoas fazerem um único furo grande, tirar várias direções de poços como essa, né, que está mostrada na figura, e aí, né, nesse caso é para gás e óleo, mas poderia ser para camadas produtivas de aquífero, e você teria uma penetração muito maior no aquífero, e seria essa a questão das águas subterrâneas na região. Então, só para não cansá-los demais, né, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, de conversar, e agora eu estou, né, aqui para a gente bater um papinho. Estou vendo um monte de gente aí que está, né, me olhando, e olhando para a tela e se olhando, né? Então, é muito legal ver todos vocês, né? E estamos aqui, tá bom? Cláudia, Francisco, Silvia, socorro. Bom, Emílio, eu acho que a gente pode abrir então para as pessoas perguntarem, não precisa nem ser pelo chat, né? A gente já faz essa interação, que eu acho que é mais gostoso, tá todo mundo querendo interagir, está todo mundo querendo conversar. Eu acho que fica até uma live mais gostosa, mais dinâmica. Então, vamos abrir aí para quem quer fazer perguntas para o Emílio. Sem medo e sem vergonha, vamos lá. Só não pode o Herman, só não pode o Herman, Silvia. Hã? Só o Herman que não pode, não deixa o Herman. Não, então, eu já queria falar. Ele chamou atenção, eu olhei e já falei para ele. Já chamou, eu vou falar, então. Então boa noite. É muito bom ver todo mundo reunido conversando sobre água subterrânea. Eu estou aqui do outro lado do rio, tá? A minha maior preocupação com as águas é o monitoramento desse trabalho todo, né? Nós que vivemos um pouquinho esse dia a dia da perfuração, eu tenho muito medo. Por quê? Porque na gestão compartilhada do recurso hídrico, o município não tem função. Então eu fico com um ente distante, que é o Estado, fantástico, ele outorga, ele dá, né? Eu fico com um ente mais distante ainda, que faz política, né? E o ente que interessa, que é quem entende do território, que é quem sabe, você mesmo, Emílio, apesar de você ser Estado, você se baseou todo em cartografia do município, se baseou no plano municipal de. Então, a minha reflexão e a minha discussão é: qual é a função do município nessa brincadeira toda? Eu tenho uma ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês. O município monitora, o município gera dados e entrega para o Estado fazer o monitoramento macro da outorga. Essa era a provocação que eu gostaria de fazer, porque isso não é claro. Só que a água subterrânea tem relação com a área ambiental. Fortíssima relação. Você falou nitrato, você falou bário, você falou utilização antrópica
dos aquíferos. Fortíssima ligação com saúde, não vou repetir os carinhas que você falou. Fortíssima ligação com o uso do solo, né? Indústria, urbanização. Não, peraí, isso é município, gente. Tudo isso que eu falei é município que tem que olhar. Então, sem alterar as competências do Estado e da Federação, né, o município deveria se preocupar com o monitoramento, gerar dados e entrega para o Estado, porque aí ele vai dizer se está cumprindo a outorga e não está. Nós estamos numa discussão muito rica aqui no Paraná sobre isso. A nossa outorga aqui é um pouquinho diferente da de vocês, e nós estamos exigindo equipamentos nos poços. Eu quero orímetro, eu quero medidor de vazão e eu ainda estou lutando para botar medidor de nível e ligar tudo isso na internet. Porque o município tem que gerar os mapas, o município tem que tomar conta da qualidade dessa água. Essa é a minha provocação. Eu acho que você tem razão, mas uma coisa que nessa gestão integrada a gente tem que ter uma preocupação muito grande é o seguinte: o município ele é o gestor do solo, né? Ele faz a gestão do solo do município. Então, eu acho que as informações que a gente tem passado aos municípios com relação que são poucas, né? E você tem razão, a gente precisa monitorar muito mais, mas essas informações elas são uma obrigação das entidades estaduais, das entidades que dão outorga, de passar para os municípios, porque a gestão do território ela tem que levar muito em conta a fragilidade dos aquíferos, né? Então, a gente tem cidades aqui na região que o aquífero ele é livre, né? Ele está submetido a todas as pressões do urbis, né? Sobre ele, e ele é frágil, né? E a cidade depende exclusivamente dele para abastecimento de água, né? E daí o grande mérito, né, da gente poder conversar com todo mundo sobre essa questão de água subterrânea, porque é muito importante e é muito desconhecido, né? Tem pouca gente que fala sobre isso, né? A gente tem pouca gente conversando sobre água subterrânea. Eu fiquei até surpreso de ver tanta gente, né, nessa live aqui. Eu achei que vocês tivessem mais coisas para fazer na vida, pessoal. Mas tá bom, eu acho que é isso mesmo, né? Alguém perguntou aqui sobre a questão, né, de haver variação de pH nas águas de um mesmo aquífero em função da profundidade. Normalmente, essas variações de pH... Silvia, eu estou me adiantando aqui, pode ser? Sim, pode. Então, pode até porque aqui eu tô seguindo pelo celular, estou tentando desde a hora que nós começamos, ainda continuo tentando aqui no meu... Eu estou funcionando no 4G aqui, porque a internet aqui está difícil. Então, tem alguém, né? A Jaqueline perguntou a questão do se o pH das águas subterrâneas ela pode ser influenciada pela profundidade de um poço no mesmo aquífero. É possível saber a qualidade da água antes de perfurar um poço? Na verdade, não, né? Na verdade, a gente não sabe nem a vazão do poço, mesmo que a gente conheça muito bem o aquífero, mas assim a gente pode ter uma ideia, né? Já existem estudos hidroquímicos que mostram qual é a tendência, né, de um determinado aquífero. Então, nós aqui sabemos que quando perfuramos poços, aí o Polegato e o João Augusto Boy podem dizer bem que já foram perfurados vários poços, a gente tem essa questão toda levantada, né, que o pH do aquífero Guarani aqui em Marília ele é alto, né, um pH bem alto mesmo. Então, a gente já tem essa expectativa de que o pH do aquífero seja bastante alto. Não dá para a gente perceber uma diferença de pH em função da profundidade do poço, porque essa água se mistura, né? No momento que você bombeia e como você põe filtros em poços que têm entradas muito variáveis de água, né? Você põe esses filtros e elas se misturam. Mas pode acontecer, né? De trechos diferentes terem qualidades diferentes, enfim. Principalmente quando são poços que exploram mais de um aquífero, né? Então, isso acontece. Outra coisa também, quando você tem uma variação, você consegue bombear, por exemplo, você está bombeando pouca água, provavelmente a água está saindo da parte mais alta do poço. Quando você aumenta a vazão desse poço, a qualidade do poço melhora, né? A qualidade é ruim quando o poço é raso e melhora quando você explora a água mais profunda, pode ser que seja uma contaminação também, né? Então, você pode ter variação de qualidade em função de contaminações de águas mais superficiais. Então, isso é possível, sim, né?
uma outra, pois não? Meu nome é Francisco, eu tinha uma dúvida Pois não. a respeito da cidade de Marília. Eu tive até pesquisando hoje, porque assim, o grande aumento de empreendimentos que está acontecendo em Marília, né, uma grande parte dos empreendimentos está se fazendo a abertura de poços, né? Aí eu estava até dando uma pesquisada, aí você mostrou na sua apresentação um mapa de Marília também. Aí eu até estava assim, brincando um pouco, o meu chefe hoje também comentou isso comigo, agora que nós estávamos vendo, que Marília está parecendo um paliteiro, de tantos poços perfurados que tem. Isso não pode também, assim, como é que há o controle disso para que não se afete a fundação do município, né? Porque isso também fragiliza, né? Não, então, na verdade, não. Na verdade, não fragiliza a questão você fala das estruturas é isso? Não, da quantidade. A quantidade que existe dentro do município. Então, na verdade, assim, quando você compara Marília com São José do Rio Preto, por exemplo, Marília tem muito menos poços do que São José do Rio Preto, né? Então, São José do Rio Preto é uma cidade que tem, na área urbana, já foi feito um trabalho junto com a IPT, o próprio comitê daquela região lá fez um trabalho também, o São José dos Dourados. São José do Rio Preto tem mais de 1.500 poços perfurados na área urbana, dentro da área urbana. Marília não tem tanto, até porque as vazões são menores e tal, mas também temos bastante poço. Quando a gente emite outorga, a gente tem uma preocupação com a interferência entre esses poços, né? Como esses poços interferem um no outro. A gente a gente precisa trabalhar melhor nessa questão de estudar melhor como é que está o comportamento dos aquíferos frente à grande exploração de água que nós temos aqui desses aquíferos. Então, precisamos estudar melhor isso. Eu acho que está na hora de nós, geólogos, a gente tem um grupo de geólogos, né? O Herman e o Paulo Roberto fazem parte, o Pedro Lipper faz parte. Então, tem uma série o Everton de Curitiba, né? Então, tem várias pessoas que fazem parte desse grupo. A gente tem conversado bastante, mas por conta dessa pandemia, dessa coisa toda que aconteceu esse ano, as nossas conversas foram arrefecidas, né? A gente não teve tempo de expandir muito, que estava numa dinâmica muito bacana. Mas o que a gente precisa é estudar melhor, porque a gente não tem muitos estudos, Francisco, sobre essas questões mais profundas de água subterrânea. A gente precisa melhorar isso, né? Precisamos melhorar. Agora, sob o ponto de vista de disponibilidade de água subterrânea em Marília, né, a gente precisa começar a cuidar mesmo, porque talvez a gente esteja, nesse momento, num limite, né, de não ter grandes problemas, de conseguir resolver isso a partir de agora. Se a gente deixar isso passar muito tempo, a gente pode ter problema irreversível, como tivemos em Ribeirão Preto, né, que foi um rebaixamento muito grande e tal. Então, está na hora da gente conversar mais sobre água subterrânea em Marília, né, de fazer mais monitoramento, de fazer mais análise de quantidade e de qualidade, né? Então, acho que está na hora de a gente conversar sobre isso também, né? Muito obrigado aí, Francisco. Obrigado. A Cláudia também, a Cláudia Costa, perguntou, né, sobre a questão dos necrochorumes, né, se chega a afetar aquífero. Existem muitos estudos sobre isso, né? Há, sim, a possibilidade de contaminação, né? O necrochorume, não só o necrochorume, como o chorume de lixo natural, são muito nocivos aos aquíferos. Existem aquíferos que são mais naturalmente protegidos e outros são mais naturalmente frágeis, né? Então, mas há, sim, um problema, né? Existe uma história, né? Uma coisa que eu não consegui comprovar ainda, assim, a gente não conseguiu comprovar. Existem um estudo para a região de Manaus que diz que a água que percole mais do que 50 dias no aquífero, ela perde todos os patogênicos, né? Então, bicho vivo que estava vivo em 50 dias de percolação no aquífero, ele fica ali mais ou menos dormente, se insista, não causaria problema para a saúde. Mas os químicos é que são o problema, né? As questões químicas, porque o cemitério era um grande gerador de nitrato também, né? A gente, afinal, é nitrato, né? Então, ele também tem... Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com o necrochorume. Tanto é que em Assis, um exemplo, né, uma experiência que nós tivemos, pediram para a gente perfurar um poço para abastecer o cemitério da cidade. E o cemitério da cidade, ele tinha uma área ao lado, a gente fez um poço ao lado, né, fizemos uma análise de fluxo para ver para onde é que ia naturalmente essa água.
cimentamos muito além do que era dito, né, que era dito necessário, e aí a gente perfurou o poço, né? E a gente tem essas questões o tempo todo para ser resolvidas, né? Mas é bem legal mesmo. Uma outra pergunta aqui, se vocês não se sentirem satisfeitos com o que eu digo, né, vocês podem retrucar, por favor, tá bom? Não estamos aqui... o único que sabe tudo sobre água subterrânea aqui é o Polegato, né? Que é também só sabe de água subterrânea, viu, gente? Torce para o Parmeira e só sabe de água subterrânea, mais nada. Sabe? Mas também precisava saber mais alguma coisa, né? Uma questão que tem aqui também é quais são as reais possibilidades das águas subterrâneas serem contaminadas com defensivos agrícolas e como evitar, né? Então, existe sim uma real possibilidade dos aquíferos serem contaminados com defensivos, só que tem um detalhe, né? Os defensivos eles são muito pouco móveis, né? A possibilidade de uma contaminação com defensivo agrícola é mais por um acidente e tal. Normalmente, né, não deveria haver uma contaminação. Mas por conta de que a gente é muito cuidadoso em tudo que a gente faz aqui no Brasil, né, as aplicações que a gente faz, a gente sempre é bem cuidadosinho, então é importante que a gente monitore, né? A gente está estabelecendo uma rede de monitoramento de águas subterrâneas agora, junto com a CETESB, né? Tá aí o Nilton que não me deixa mentir sozinho, né? O pessoal todo da CETESB, a barba branca dele, que bonita que está lá. Então está lá. Tudo. O Paulo que está lá, barbudo, que só. Então, eu acho que a gente tem que ter esse monitoramento importante, né? E fazer isso com cuidado, né? Fazer e monitorar mesmo, né? É isso. A Lívia também tem uma pergunta aqui. Alô, Emílio. Fala, Paulo. Alô, Emílio, posso falar? Pode, né, Silvia? Está me ouvindo? Primeiro, pode sim. Emílio, primeiro queria cumprimentar a associação e você pela palestra, dizer que eu estou com bastante saudade das reuniões do comitê, que eu já não participo mais, por motivos que não vêm ao caso. Mas sobre a questão das águas subterrâneas, gostaria de dizer que a CETESB ela faz um monitoramento, ela tem uma rede de monitoramento de águas subterrâneas. Esses resultados eles são disponibilizados anualmente pelos relatórios e pela diretoria da CETESB. A questão do licenciamento ambiental, que ultimamente vem dando muita importância à questão das águas subterrâneas. Toda a indústria que vai se instalar e que eventualmente tenha um poço na sua área, ela não recebe as nossas licenças se não tiver a outorga do DAE. Isso é uma questão legal de legislação. A CETESB também tem um site de áreas contaminadas em todo o estado, que podemos dizer que é algo recente, porque a CETESB cuidou muito de poluição do ar, poluição das águas superficiais, e apenas, até por questões legais, né, ultimamente é que vem se preocupando com as águas subterrâneas. Então, nós temos um site de áreas contaminadas. Mas, enfim, se tiver alguma falha aí e não ter recebido, tranquilo, a gente corrige. Dib, tem que fechar teu microfone, Dib. É o Dib. O microfone aberto. Já tirei o microfone dele, já desabilitei. Ok, obrigada. Fala, Paulão. Viu, a questão das áreas contaminadas em todo o estado de São Paulo. Também a CETESB disponibiliza um site onde estão lá registradas todas as áreas contaminadas. A grande maioria dessas áreas, elas referem-se a postos de combustível que eram excluídos do licenciamento ambiental e apenas há coisa de 10 anos para cá que passaram a ser licenciados. E a CETESB também tem uma grande preocupação com essas áreas contaminadas. Uma vez detectadas essas contaminações, as empresas são obrigadas a fazer a sua remediação. É um processo difícil, caríssimo, mas, enfim, as águas subterrâneas estão tendo uma devida importância pelo Estado. Nós estamos fazendo esse monitoramento, o licenciamento, o controle das áreas contaminadas, enfim. É um processo lento, o Emílio sabe bem disso, e de difícil
de difícil controle. Era isso que tinha a dizer. Parabéns, Emílio. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu acho que tem razão, né? A CETESB tem mesmo monitoramento, o DAE também tem o monitoramento de quantidade, mas a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar o entendimento, a gente precisa conversar mais sobre água subterrânea, ter mais propostas de pesquisa, fazer mais coisas. A gente precisa trabalhar com isso, sim. Tem aqui uma pergunta da Lívia. Já. O critério que considera aquíferos confinados como Guarani qual a vazão de referência para a outorga de aquífero? O critério considera aquíferos confinados como Guarani? Na verdade, existe uma série de critérios, inclusive uma ferramenta que está disponível para os técnicos que dão a outorga no DAE, que considera as questões de contaminação. Por exemplo, um poço que tiver um raio de 500 metros de uma área definida como essa que o Paulo disse, de área contaminada, ele precisa ter um parecer da CETESB, né, um parecer bem completo da CETESB para ser outorgado. Com relação à vazão, né, a vazão de referência do poço, varia muito de aquífero para aquífero, mas não existe um limite de qual é a vazão, porque ele é autorregulável. Quando um poço está muito perto um do outro, ou se ele está tirando muita vazão em relação ao aquífero, você provoca rebaixamentos regionais e isso cria um conflito, né? E esse conflito, ele gera movimentos, né, que levam a gente a avaliar. Se a gente cancela a outorga, se a gente muda as vazões de referência, né? Mas, por enquanto, a gente não tem tido conflito nenhum de uso de água subterrânea. Nem no Bauru, com essa quantidade enorme de poços que a gente tem tido questões que dizem respeito à interferência. A gente tem tido problemas um pouquinho no Guarani, mas aí a gente vai avaliar. Com relação a aquíferos confinados, né, a grande questão que existe é que, quando o aquífero é confinado, a interferência da exploração de um poço no aquífero confinado, teoricamente, essa interferência ela vai ao infinito, né? Então, porque você explora a pressão, não o volume de água de dentro do aquífero. E quando você alivia a pressão de um aquífero, isso se reflete no aquífero inteiro, né? Então, isso é uma questão que a gente, teoricamente, seria quase que instantânea, mas é teórico, né? Então, a gente precisa buscar dados práticos para avaliar como é que isso funciona, né? A gente precisaria trabalhar mais isso. Certo? Aqui tem também a Jaqueline, deixa eu ver. Há bancos de dados disponíveis para consulta de qualidade de água? O Paulo respondeu, né? Tem, existem mapas. Existe um estudo que o DAE fez que não trata da questão da contaminação do aquífero, mas um estudo que o Polegato, que é muito mais antigo que eu no DAE, né, participou. O Polegato, né, na época, você participou também, Herman? O Herman também é bem velhinho também. Então, que um estudo feito lá na década de 70, que fez uma análise da hidrogeoquímica do estado de São Paulo inteirinho. Então, todos os aquíferos, eles são classificados, né, com relação à qualidade de água natural. Então, todos eles têm uma avaliação de qual é a qualidade natural e tal. Então, com isso, a gente consegue, como a gente tem o background de todos esses elementos, a gente consegue definir qual é a contaminação que está acontecendo a posteriori, né? Então, a gente tem, sim, essa questão da qualidade da água. Para você, em Paranavaí, no Paraná, o Herman está aí em Maringá, né? Nós temos o pessoal do Comitê do Paranapanema. Se você entrar em contato com a gente no DAE aqui, né, na Secretaria do Comitê, o site do Comitê do Paranapanema é paranapanema.org, né? Então, entre em contato com o pessoal, a gente vai procurar dados, né, que você precise e a gente consegue passar para vocês o que for necessário, né, da região do Paraná também, tá bom? Pai, ó, você consultar o IAT, tá certo. A Jaqueline também, em termos de custos, perfurar um posto de monitoramento para a qualidade de água é viável? Jaqueline, não só é viável, como às vezes é obrigatório, né? Você perfurar um poço só para saber a qualidade de água, às vezes a gente tem essa obrigação, né? O DAE tem feito o posto de monitoramento
A CETESB tem usado, tem feito, a Agência Nacional de Águas financiou uma série de poços para que a gente monitorasse a qualidade de água, não só a qualidade, mas a variação do nível da água, né? É necessário, né? Existem algumas coisas que a gente não tem que pensar muito em custo, a gente precisa obter essas informações para fazer uma boa gestão, né? É como a gente brinca, não dá para você fazer gestão do dinheiro da tua conta se você não sabe quanto é que você tem na conta, né? Então, se você tem 10 milhões ou você tem 500 reais negativo, você vai fazer a mesma coisa, porque você não sabe quanto você tem, então é importante, é fundamental, né? Então, é muito importante, sim. Aqui a Raquel, né, feliz, está dizendo que ela foi engenheira de um poço de 82 metros em Bauru, né? Bauru é uma região muito anômala, né? Bauru, aqui em Marília, você, com uma certa variação, você tem sempre aquelas camadas que eu disse, né? É o Bauru por cima, que não está em Bauru, está em Marília, mas é o Bauru, depois tem o Serra Geral, depois tem o Guarani. Em Bauru, acontece uma coisa muito interessante por conta de Piratininga, que é um alto estrutural, é uma estrutura geológica que subiu e suprimiu uma série de camadas. Então, tem um lugar em Bauru, e aí o Polegato também sabe onde é, né, que o basalto ele foi tirado. Então, o Bauru está direto em cima do Guarani, né? Então, provavelmente, existam poços de 82 metros em Bauru que alcance direto o aquífero Guarani, né? Existem lugares que, não sei se, acho que o Guarani não chega a florar, mas que ele está em contato direto com o aquífero Bauru. Aí eu vou perguntar para o meu mestre, o Polegato, depois, para saber se tem algum poço lá que tenha afloramento de Guarani, né? Depois a gente conversa com esse pessoal aí. Mas é muito possível que você tenha encontrado, sim, um aquífero Guarani em Bauru a 82 metros de profundidade, viu, Raquel? Você disse aqui também o encaminhamento de uma nascente para a rede de esgoto. Não sei, porque o que acontece na construção civil em áreas permitidas, né, é complicado. Em São Paulo, por exemplo, a gente sabe que o pessoal tira a água do aquífero, uma água valiosíssima, e joga na galeria, né, para rebaixar o lençol freático para construir, né? Então, existem coisas que a gente precisa avaliar melhor também, né? Todo esse material que tem aqui, tá certo? Pode falar. Emílio, oi. Só mais uma coisa. Claro. Nessa obra em Bauru, o proprietário ele não quis ir atrás de outorga. E como que fica isso? Como que é esse processo? Quer dizer que esse poço ele está sem ele está clandestino. Se ele não tem outorga, ele está clandestino. E ele está sujeito a multas severas, né? O problema nosso também aqui, eu trabalho no DAE há muito tempo e a gente tem uma dificuldade muito grande para fiscalização, né? A gente vai à fiscalização quando a gente recebe uma denúncia, né? Porque a gente não consegue... nós já encontramos poços embaixo de escada, poço embaixo da casa. O pessoal pergunta porque o poço ele é uma estrutura, depois de pronto, quase invisível, né? Então, é quase impossível fazer uma fiscalização indo a campo para buscar o poço, né? O que a gente espera são denúncias, e quando há uma denúncia, a gente faz a fiscalização, né? E temos intensificado essa fiscalização. Mas esse poço está sujeito a uma fiscalização e, muito provavelmente, se for fiscalizado, vai levar multa, né? Pode levar multa até sem ser fiscalizado. Se a gente souber que ele está operando sem ter, né, uma licença, muito provavelmente ele pode ser multado. E qual seria a responsabilidade do engenheiro nisso? Acho que, nesse caso, é a responsabilidade do proprietário, né? Porque todas as... inclusive, agora a outorga ela ficou bem mais simples, porque o próprio proprietário pode solicitar essa outorga, né? A responsabilidade do engenheiro está na obra civil, a responsabilidade do geólogo que construiu, né, o poço. Provavelmente quem construiu esse poço não tinha nem um geólogo responsável, que é uma coisa fundamental, né? Que as empresas de perfuração tenham geólogos responsáveis por essas empresas, porque, na verdade, o poço ele é uma obra, né, que exige fiscalização, ela tenha as responsabilidades civis também, mas não foi você que, né, não foi o engenheiro que assinou essa obra de poço. A tua responsabilidade é com relação à obra civil lá da construção, mas o engenheiro não tem essa responsabilidade. Quem tem é o proprietário da área. É o proprietário da água que tem.
Obrigada. Certo, senhores? Alguém quer mais alguma pergunta a fazer? Tá bom, né? Como funciona a regularização? A regularização A do Betina poço? tá... Ah, como se faz rebaixamento para obras aqui em São Paulo, já não estou falando. Ah, não. Então é assim. Na verdade, se você for fiscalizado, você vai ser multado, sim. Você está sujeito a multa. Agora, mesmo depois de perfurado o poço, né, se você não sofrer essa fiscalização, você tem tempo ainda de fazer a outorga. E é muito simples, né? Tem um sistema eletrônico de outorga agora, sistema de outorga eletrônico, que é o SOI. Você entra no site do DAE, né? Entra no site, logo tem uma chamada para outorga, você clica em outorga e ele vai abrindo, né, os formulários que você precisa para preenchimento. Agora é tudo online, você paga uma taxa e você mesmo manda tudo online. Não tem papel para outorga agora, né? Então é tudo sem necessidade de papel. E pode ser o próprio proprietário, né, a informar, né? Claro que seria muito melhor se ele tivesse a contribuição de um geólogo que o apoiasse, né, em tudo isso, mas pode fazer diretamente no site, né? Quando se faz rebaixamento do lençol para obras aqui em São Paulo, geralmente caso pelo menos 2 linhas. Ainda temos muitos poços em residências antigas. Sim, né? Principalmente essa questão do rebaixamento do lençol freático, geotecnicamente falando, quando você tem solos que são muito compactáveis, né? Você tira a água desse solo, você causa problemas na vizinhança por conta aí sim, nesse caso, né, você tem o que o Francisco estava falando lá, você tem a questão da subsidência, né, da contração do solo e por conta disso um rebaixamento e você tem rachaduras em casas e tal. Mas isso é mais em regiões de solos argilosos. Em regiões de solos arenosos, como a nossa região aqui, esse problema é menos sensível, né? Mas é possível também, ainda é possível. E se a residência for bem antiga mesmo, daquelas que são em cima daqueles tijolão, aí que racha tudo mesmo. Vamos ver se nós temos mais. Acho que todas as perguntas foram respondidas. O Daniel está perguntando aqui também sobre a questão de poços na área rural. Né? Os poços, todos eles têm que ter outorga, todos eles, né? Onde você perfurar, você tem que ter outorga. E o que me assustei agora porque eu vi a Silvia 2 vezes aqui na tela. Você está em duas. Não, é porque na realidade, deixa eu falar, eu sou uma só, não sou gêmea de ninguém, tá? E eu estou acompanhando pelo 4G do celular e eu consegui entrar agora no computador, que eu tive que desligar e voltar de novo. Só que um só me dá o vídeo e o outro só me dá o som. Então... Não, mas é isso, então. Tá. Mas legal, então tá. Então a questão da regulamentação precisa ter, né? A regulamentação. A questão da cobrança só de água subterrânea, por enquanto, ela é cobrada para usos urbanos e usos industriais, né? Na área rural, não há, para usos rurais, não há cobrança ainda, né? Então, só isso. Mais alguma pergunta? Aproveita que é de graça, né, Emílio? Mas a gente está à disposição lá no DAE para qualquer coisa que vocês precisem, qualquer um que precise. A gente tem um corpo de técnicos. Marília é muito privilegiado, né? Eu acho que Marília é uma região privilegiada porque tem muita gente especialista aqui em Marília, né? Então, o pessoal que está no DAEM, um pessoal muito qualificado, tem gente muito boa, o pessoal que já passou pelo DAEM, né? Muito qualificado, desde a época do Coraine, o pessoal, ele deu muita atenção para todo o pessoal da água subterrânea, a gente tem que fazer aqui uma homenagem a ele, independente de questões políticas, só pelo respeito técnico que ele teve mesmo. O Polegato, o Denis, o João Boy, esse pessoal todo, o Paulo Roberto, que é geólogo, colega nosso que trabalha aí. Então, aqui em Marília tem bastante gente que tem muita experiência nessa área. E na nossa região, a gente tem todo esse pessoal
né, da equipe, né, Herman? O Everton, você, o Martinho, o Paulo de Assis, o Paulo Alexandrelli, então tem o Pedro, né, que é um jovem que está vindo aí com uma capacidade muito boa. E as ações realizadas. E a gente tem tido todas essas questões aí, tem tido muita sorte. Eu só, se vocês que estão, eu vou fazer aqui um apelo, né, enquanto geólogo. Eu acho que já passou da hora de Marília ter, na prefeitura e no DAE, um geólogo, né? Eu acho que é fundamental as prefeituras que utilizem, né, essas que tem aqui na região, cidades médias, né? Eu acho que tem questão de águas subterrâneas, de mineração. Assis, por exemplo, tem mineração de rocha, né, que precisa de geólogo. Eu acho que os municípios precisam ter o profissional geólogo, né? De preferência um jovem, né? Não um cara velho que nem eu, que já não consegue mais nem andar. Um jovem que nem o Paulo Roberto Latá, né? Um cara novinho, que seja, né, bem novo. Então mas eu acho que é fundamental que essas prefeituras maiores tenham um geólogo, né? Que tenha, porque em questões ambientais também, né? O geólogo tem ajudado bastante. Eu acho que é fundamental que a gente... Então, um apelo aí para vocês que são candidatos, né, que estão aí, está todo mundo candidato, pensar nisso, por favor. A Jaqueline está perguntando se mesmo os postos para abastecimento de pequenos núcleos habitacionais, se eles precisam de outorga. Existem duas modalidades de outorga. Quando existe uma outorga mais complexa, né, que ela é uma outorga que que exige uma série de documentos, que exige uma série de cuidados. Existe só o cadastro do poço. Todos os poços perfurados, eles devem ser, no mínimo, cadastrados, né, para que a gente tenha um controle dos volumes que são tirados do aquífero. Agora, poços que captem menos do que 15 mil litros de água por dia, eles são apenas cadastrados, eles não passam por um processo de outorga. Então, o Denis, que é o nosso diretor aqui, ele mesmo emite essa dispensa de outorga, né? Ele é cadastrado, entra na contabilidade da exploração de água da região, mas ele não é uma outorga, né? Não é uma outorga formal, mas ele está lá cadastrado. Fica muito mais simples de fazer outorga do que um poço que é de uma indústria ou de um hotel, que exija uma questão maior e que capte mais água, né? Então, é isso que precisa. Mais alguém? Silvia, vamos dormir, gente. Para fazer algumas perguntas, nós poderíamos pedir para as pessoas ligarem a câmera, só para a gente tirar uma foto com todo mundo presente. O professor Emílio conhecer todo mundo aí também. Liga a câmera. Ercel, liga a câmera aí, que quero ver você. Olha a Jaqueline. Oi, Jaqueline. Daniel, meu aluno, como é que vai? Tudo bem? Ô, velho polegar. Osmar, Michel, Tiago, Renato, tudo, Paulão. A primeira tela aqui já... Boa noite, professor. Fala, tudo bem, gente? Tudo bem? Francisco, muito bom. Roberto. Boa noite, tá bom? Tá bom, Osmar? Obrigado, hein, cara? Tô te prestigiando, cara. O Nelson Barreto, o irmão dele é perfurador, né, Nelson? Betina, Arthur, Marcel, tá bom, Marcel? Arthur, bom vê-los. Muito obrigado aí pela atenção. João Boy. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por vocês terem dado essa força, viu? Excelente. Já tirei a foto aqui de todo mundo sorrindo aí. Perfeito. Valeu. Silvia, mais alguma pergunta de alguém? Professor, se o senhor quiser fazer as considerações finais, podemos então... encerrar, então? Não, eu agradeço. Com a palavra. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu fiquei muito contente de ter visto todos vocês. Eu estou à disposição no DAE aqui em Marília, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, liga aqui para o DAE de Marília. A gente está à disposição sempre, tá bom? Muito obrigado pela atenção e boa noite a todos.
Obrigada, Emílio. Obrigada a todos os participantes. O Celso também, ó, tem o nosso amigo Celso lá do Canadá, lá, ó, o Celso, que foi meu ex-aluno na UCA, lá no Canadá. Você já pensou que beleza? Olha, você viu que beleza? Puxa, que prestígio, hein? Você vê, cara? Né? A menos 40, hein, professor? A menos 40 graus. Menos 40? A menos Nossa. 40. Ave Maria. Um abraço a todos vocês, então. Tudo de bom, viu? Abraço, professor. Tudo de bom aí. Obrigado. Oi, Emílio. Pessoal, vamos Tchau, gente. encerrar, Obrigado. Tchau. depois a gente se fala. Um grande abraço a todos. A associação agradece a participação de todos. E Tchau, boa noite. Obrigado, geólogo, gente. Obrigada. Tchau a todos.